Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra da Universidade de São Paulo e do SINA, do Centro Ibirapuera de Neurociência Aplicada. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 4 principais sinais da depressão de alto funcionamento. Mas vocês devem estar achando meio estranho, o que é a depressão de alto funcionamento? Na verdade, quando a gente pensa em depressão, o que vem na mente? Na maioria das pessoas vem uma pessoa que está um pouco triste, que está cabisbaixa, que na feição dela você vê ela olhando para baixo, aquela pessoa que não quer se alimentar, que não quer sair da cama. E de fato existem esses quadros depressivos, são quadros depressivos bastante graves. Mas existe esse outro tipo de depressão, que é a depressão de alto funcionamento, que é um termo que está sendo muito utilizado agora nos Estados Unidos, ainda não é um termo oficial do DSM, mas o que ele descreve? Ele descreve um tipo de depressão que acontece em pessoas que trabalham, que levam uma vida familiar, uma vida profissional, uma vida social até bastante agitada, com várias funções sendo desempenhadas de uma forma correta, porém que por dentro elas sofrem com uma extrema apatia e com muitos sintomas depressivos e que pode levar a uma ideação suicida e uma tentativa de suicídio tão alta quanto das depressões mais clássicas. Esse tipo de depressão é muito difícil de reconhecer e as pessoas que sofrem com isso às vezes demoram anos e até décadas para procurar ajuda. Por isso, por essa importância que a depressão de alto funcionamento está tendo no dia a dia e pela quantidade de pacientes que eu vejo no meu consultório que demoram muito tempo para procurar ajuda, eu resolvi fazer esse vídeo contando esses 4 principais sinais. O primeiro sinal tem a ver com uma coisa que a gente chama de autocobrança. São pessoas que no dia a dia se tornam cada vez mais e mais duras consigo mesmo. São pessoas que exigem um desempenho às vezes sobre-humano, são pessoas que têm uma dificuldade de notar em que momento que elas precisam parar para cuidar um pouquinho do corpo delas, quando o corpo já está pedindo ajuda. É difícil para essas pessoas perceberem isso. É um nível de autocobrança e autoexigência que são brutais. Então esse é o primeiro sintoma, o primeiro sinal que a gente tem que estar de olho. O segundo sinal tem a ver com o esforço que essas pessoas têm que fazer todo dia para trabalhar. Tem muito paciente meu que fala que é como se eles tivessem que escalar uma montanha todo dia carregando um saco de chumbo nas costas. São pessoas que, como a gente falou no número 1, elas se exigem demais, então elas acabam conseguindo feitos incríveis, tanto profissionalmente quanto na vida social e profissional, só que isso é feito com um esforço, com um gasto de energia muito intenso. O número 3, que é o terceiro sinal que nós temos que estar de olho, é com o uso abusivo de álcool ou de outras substâncias. Tem muitas pessoas que acabam bebendo todo dia depois do trabalho, várias e várias doses, para poder aliviar aquele sintoma de estresse que a pessoa está sentindo, ou que usam medicações estimulantes, Às vezes Ritalina, às vezes algumas outras medicações análogas, como o Venvance, ou até drogas ilícitas, para conseguirem ter força para sair da cama de manhã. Então o uso abusivo de substâncias ou de medicamentos, incluindo álcool nesse escopo, é uma coisa que é muito comum nessas pessoas, servem como uma automedicação e que pode trazer mais prejuízos do que benefícios. E o quarto item, o quarto sinal, é a perda da sensibilidade ao prazer. Então, essas pessoas na depressão de alto funcionamento, elas normalmente falam que elas estão desperdiçando tempo fazendo as atividades do dia a dia delas. Muitas pessoas têm várias conquistas profissionais, são pessoas extremamente persistentes, mas elas conquistam as coisas, só que aquilo não tem graça. São pessoas que não conseguem aproveitar os prazeres dos relacionamentos, da vida que ela consegue levar, dos confortos que ela tem no dia a dia. Aquilo não sente, a pessoa simplesmente não está sensível àquilo. O que a gente observa no dia a dia, no consultório, é que muitos pacientes às vezes acabam trocando de trabalho, às vezes acabam trocando de hobby, arrumando uma nova atividade física para fazer, ou às vezes acabam até trocando de relacionamento. E isso não resolve, porque a pessoa ela simplesmente não está sentindo o gosto dessas coisas prazerosas, como se o paladar pela vida, entre aspas, tivesse diminuído.
E o que acontece quando isso ocorre? Quando a gente começa a perder o prazer, surge também um sentimento de desesperança. A gente começa a achar que seria melhor fugir, seria melhor ir para outro lugar, para uma ilha deserta, e ele pode evoluir até que venham pensamentos de que seria melhor se a morte viesse. Então esse sentimento das coisas estarem desinteressantes, essa sensação de que estou desperdiçando o meu tempo, é uma sensação de alerta, porque isso está associado ao surgimento de pensamentos de morte. Então são esses 4 sinais que a gente tem que ficar atento. Só para recapitular, para a gente conseguir fixar na memória, certo? O primeiro sinal são pessoas muito duras consigo mesmo, uma autoexigência brutal. Segundo sinal, o nível de cansaço e de esforço que essas pessoas têm que fazer todo dia para realizarem as atividades delas. Terceiro sinal, abuso de álcool e de outras substâncias. São pessoas que usam as substâncias psicoativas como uma automedicação para conseguir lidar com os desafios do dia a dia. E, em quarto lugar, esse sentimento de que está desperdiçando tempo, que está perdendo tempo fazendo as atividades dela, esse desinteresse. É muito importante que isso fique claro para vocês, tanto para que, se vocês estão sentindo isso, principalmente esse último, esse daqui é um sinal de alerta, um sinal vermelho. Se vocês estão sentindo qualquer um desses 4 sintomas, é importante vocês pedirem ajuda. Por quê? Porque tem uma boa notícia. A depressão de alto funcionamento tem um bom prognóstico. Normalmente as pessoas que elas são tão persistentes, elas usam essa persistência para a melhora delas. Então são pessoas que se dão muito bem, tanto com tratamento farmacológico, quanto com tratamento em terapia ou com qualquer outro tipo de abordagem que a gente faz. São pessoas que conseguem ter uma resposta muito boa. Então, eu gostaria que vocês fixassem isso na memória, tanto para vocês mesmos se avaliarem, quanto para poder ficar de olho naquela pessoa que talvez esteja apresentando esses sintomas. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço para que vocês deixem aqui o like, e se vocês não se inscreveram no canal, podem se inscrever, que nós vamos continuar fazendo os vídeos para dar essas dicas do dia a dia sobre saúde mental, sobre bem-estar psíquico, e também, se vocês puderem, também acompanhando a nossa playlist do eMind, que é uma playlist onde a gente está dando métodos de uma meditação científica, mindfulness, para que vocês possam começar a praticar no dia a dia e começar tanto a aliviar sentimentos de ansiedade, de estresse e de depressão, como a conquistar uma maior calma, maior foco e maior bem-estar na nossa rotina. Vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!